Hoje é aquele dia do quadro tão esperado também aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, o quadro Fala Defensor. Hoje nós vamos falar sobre o tema educação e autismo. Por exemplo, tentei matricular meu filho numa escola próxima de casa, mas eles negaram porque ele é autista. Poxa vida, o que eu posso fazer? Quem vai explicar para a gente tudo isso é um defensor, o Dr. Isaac Vinícius Costa Souto, no quadro Fala Defensor, que está no ar. Muito bem, eram muitas dúvidas que muitas pessoas tinham quando recebiam essa negativa e nós fomos trazer então aqui os defensores, no caso aqui o Dr. Isaac Vinícius Costa Souto, que é defensor público aqui do estado de Alagoas, do núcleo inclusive de proteção coletiva e do setor de defesa do consumidor. Defensor, mais uma vez, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fique Alerta. Qual é a iniciativa de uma pessoa que recebe uma negativa dessa que eu falei agora há pouco? Ela deve procurar a defensoria? Como é que ela deve proceder? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos do programa, né? Esse programa que a gente agradece pelo espaço. Obrigado. Nesse caso, Wilson, aconteceu inclusive uma situação específica no final da semana passada e muitas vezes o que acontece não é uma negativa direta, são empecilhos, dificuldades e isso também é discriminatório, né? Não deixa de ser uma discriminação. Então, acontecendo, né, que fique de alerta, né, fazendo uma analogia ao programa, fique o alerta para que as pessoas, os assistidos, né, que passarem por situação parecida, tiverem dificuldade de matricular o seu filho, seja na escola pública ou privada, nesse caso uma escola particular, que procurem a defensoria, as instituições, né, em defesa dos direitos humanos. Aqui a gente, no nosso núcleo Tela Coletiva, está de portas abertas para receber e buscar resguardar esses direitos, né, das pessoas, né, as crianças, adolescentes, adultos com autismo e também com outras necessidades especiais, outras deficiências. Muito bem. Muito obrigado, doutor Isaac Vinícius, por essa informação. Nós conversando com o defensor Isaac Vinícius, explicando sobre as questões de algumas situações que acabam constrangendo o pai, não é, no momento em que ele pede para que o filho se matricule. Por exemplo, uma escola, doutor, uma escola pode negar a matrícula de um estudante com autismo? Existe, por exemplo, alguma situação específica em que essa negativa pode ser feita? A escola, ela não pode negar a matrícula de um estudante com autismo, nem com qualquer necessidade especial. E a única possibilidade dessa negativa é se, por acaso, realmente a escola tiver atingido o limite de vagas gerais. Tem 20 vagas naquela turma, seja para autista ou não, ou sem nenhuma necessidade especial. Então, atingir o limite de vagas, a escola pode negar como para qualquer um, não especificamente por causa da deficiência, né? O que a lei, o que nosso ordenamento jurídico reza e protege em relação à intolerância, né? A discriminação. Ela quer resguardar as pessoas, já com essas tantas dificuldades, a gente que tem um grupo de trabalho na defensoria, analisando e acompanhando essas demandas do autismo, né, desde o ano passado, percebe que já é uma luta diária, né, você educar, criar uma criança sem necessidade especial. Imagine com necessidade especial, com alguma deficiência, e a gente vê a luta das mães, as dificuldades. Imagine ter que passar por um constrangimento de não poder garantir o direito à educação a seu filho. Então, negar, inclusive, é crime, negar a matrícula, suspender a matrícula, dificultar, procrastinar a realização da matrícula da criança. Então, a única possibilidade de negar, realmente não tem vaga na escola para ninguém, inclusive para quem tem necessidade especial. É possível negar, mas o que está acontecendo não é dessa forma. Perfeito. Doutor Isaac, tem uma outra pergunta que está sempre chegando aqui dos nossos telespectadores. Por exemplo, o complexo de ensino, por exemplo, ele tem a obrigação de ter auxiliares de sala para pessoas, por exemplo, com autismo, por exemplo, eles têm que ter alguém lá. Caso essa escola não tenha, né, como é que pode acontecer? Primeiro, a escola pode dizer o seguinte: olha, na verdade eu tenho muita vontade de atender você, mas eu não tenho estrutura nem condições de ter essas pessoas que vão poder atender o seu filho. Essa forma é uma forma mais transparente, mais legal, e a escola se isentaria então desse problema?
Não, nesse caso, a matrícula é compulsória. A escola ela tem que se adaptar e voltar-se para uma política de inclusão social. Então, por exemplo, uma escola particular, ela tem que, no planejamento administrativo e financeiro, já colocar e já se preparar para receber um percentual, né? Faz uma média, um cálculo atuarial e recebe, e tem que receber essas crianças portadoras de autismo, mesmo no caso que elas têm que ser acompanhadas por auxiliares de salas. Essas despesas não podem ser transferidas para os pais, né, para os responsáveis financeiros. Isso já tem que ser no planejamento prévio, estratégico da escola. Então, ela não pode negar com esse motivo, não tem condição, ela tem que se preparar para receber, né, todas as crianças com necessidade especial, inclusive com autismo. Doutor Isaac, está chegando também muitas dúvidas. O seguinte, tem escolas que talvez estejam cobrando um pouco a mais para esse aluno por conta desses auxiliares. A escola também pode exigir que os responsáveis dos estudantes participem das aulas junto, por exemplo, para não pagar taxa extra ou o custeio, por exemplo, desse auxiliar? Não, aí isso também é discriminatório. O cálculo ele tem que ser feito de uma maneira de resguardar e que essa pessoa, que os pais, essas crianças, adolescentes, não se sintam preteridos, né? Ou seja, pagando mais porque é autista, né? Ou então excluir a pessoa que não pode pagar um pouco mais. Isso tem que ser diluído na mensalidade, como eu falei, no planejamento financeiro, e essas crianças, os responsáveis por elas, não podem pagar a mais. Isso é crime também. Qualquer taxa extra não é permitido a inserção na mensalidade de um valor diferenciado pela necessidade e de ter esse acompanhamento pelos auxiliares de sala, esse acompanhamento pedagógico extra, né, que vai acontecer diante da necessidade especial. Inclusive, é uma demanda que a Defensoria já atuou, né, no nosso grupo de trabalho, os colegas Fernando Rebouças, Fabrício Leão já no grupo de trabalho em defesa dos direitos do autista, já entrou para resguardar esse atendimento pedagógico especializado nas escolas, né, numa escola específica, né, a Vandete Gomes, e também para que o município fornecesse auxiliares de sala para os portadores do espectro autista. Doutor Isaac Vinícius, por conta do nosso tempo, mas nós estamos aqui congestionados, os nossos telefones, as redes sociais, muitas pessoas, que é um assunto extremamente polêmico e muito, muito delicado. O que a pessoa que está vivendo esse momento agora, nessa dificuldade, por exemplo, de alguma instituição de ensino, o que ela deve fazer? Como é que é a atuação da Defensoria Pública nessa área para garantir os direitos, por exemplo, das pessoas com autismo? Fica até de a gente chama, né, e pede a cooperação de todos, para que, se algo parecido do que aconteceu nesse caso agora, que a gente inclusive enviou uma recomendação para a escola, né, para que ela adote uma política inclusiva, né, uma política de inclusão social das pessoas com deficiência, das pessoas portadoras de autismo, a gente espera não vai nos surpreender se alguém dizer que outras escolas querendo cobrar taxas extras, porque tem que ter um gasto de auxiliar de sala, e diretores ou coordenadores dificultando ou fazendo alguma entrevista prévia para tentar dificultar e negar a matrícula ao estudante, perguntando se ele tem alguma enfermidade, tem alguma necessidade especial, e depois vem com a desculpa dizendo que um decreto determinado está negando, impossibilitando o autismo de assistir a aula presencial. Não existe um decreto nesse sentido, né? Então, existem várias desculpas por falta de planejamento mesmo da escola e de uma forma até dissimulada, né, indireta, ela vai negando, e é preciso que os pais fiquem atentos e nos comuniquem, né? Comuniquem aqui a Defensoria, o núcleo, como eu falei, de tutela coletiva e direitos humanos está aberto, né? Tem o 129, tem o site aí que vocês também sempre publicam, e a gente está aberto para receber essas demandas. Se houver demandas semelhantes, a gente vai atuar, vai responsabilizar, seja administrativamente, seja no âmbito civil, né, em relação aos danos morais, pelo constrangimento, pela discriminação, e também no campo criminal. Como eu falei, é crime, né, recusar a matrícula para a criança, para a pessoa com autismo ou com qualquer deficiência.
Doutor Isaac, mais uma vez, muito obrigado, doutor Isaac Vinícius, que é defensor público, obrigado, esclarecedor, muito esclarecedora a sua participação conosco aqui, recebo o carinho dos nossos telespectadores, aguardando, inclusive, essa ânsia com os detalhes que o senhor citou aí, e qualquer que seja a dúvida, procure a Defensoria, que estará pronta para defender os seus direitos. Muito obrigado, o espaço estará sempre à sua disposição, doutor Isaac. Eu que agradeço, Wilson, boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado.